Você pode se sentar. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Que culto lindo. Eu não sei você, mas ver as crianças cantarem são coisas das mais belas que a gente tem na vida. E isso faz diferença. Eu penso que esse período de Natal é uma excelente oportunidade para a gente poder fazer coisas desse tipo. Ouvir nossas crianças. Isso é o louvor mais puro, é o tempo mais precioso. E eu fico feliz em perceber que a gente tem dado passos para isso acontecer. O trabalho tão bonito no centro, trabalho tão bonito aqui na comunidade Portelinha. A gente fica feliz em saber que temos avançado em coisas desse tipo. Queridos, temos falado sobre o Natal. Essa já é a terceira oportunidade, mas pensar em Natal é pensar muito mais do que o nascimento de Cristo, é pensar que tem implicações muito grandes para a humanidade, para a minha vida, para a sua vida, quando pensamos em Cristo ter vindo e nascido. Por isso, esse ano começamos a falar sobre Natal, o caminho do Rei. Na primeira oportunidade, nós falamos sobre a manjedoura, lembrando do nascimento propriamente de Jesus e tudo que envolve a vinda do Messias naquele dia memorável. E a manjedoura como palco do maior acontecimento da história, a manjedoura ali como a materialização do amor pleno, incomparável e eterno de Deus, a manjedoura como inspiração de uma vida simples, uma vida humilde, que tantas pessoas se afastam disso, mas pensar em Cristo nascendo, e aquela cena que tanto conhecemos, seja por meio do presépio, seja pela leitura da palavra, mas é pensar nisso. Domingo passado, avançamos um pouco mais e estivemos pensando sobre o que se segue depois disso. E lemos o texto de Lucas 2, pensando juntos sobre o crescimento de Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, crescendo como um ser humano, como eu e você, mas sem pecado. Uma vida que precisou aprender a caminhar, engatinhar, no caso, engatinhar é caminhar, falar e raciocinar dentro de uma cultura, dentro de um crescimento como uma criança, um adolescente depois. Vimos a cena, o recorte da cena dele já conversando com os doutores da lei aos 12 anos, no templo. Que tremendo! Entender que Jesus crescia em sabedoria, em discernimento espiritual, em estatura, em graça diante de Deus e diante dos homens. É o texto de Lucas 2, trabalhamos domingo passado. E falamos, aplicando, que nós precisamos também aceitar os processos de Deus na nossa vida. Se Jesus, ele aceitou o processo de vir, se humilhou e veio como um homem, mesmo sendo Deus, sem deixar de ser Deus, mas não usufruiu das prerrogativas de Deus enquanto esteve aqui em terra. Ele aceitou o processo de Deus em sua vida. Por que não aceitaríamos o processo dessa oficina de Deus na nossa vida? E pensando em Jesus crescendo e aprendendo a profissão do pai, de José, marceneiro, construtor, a gente falou sobre isso. Pensamos que ele precisou se esforçar também e crescer durante todo esse processo. Isso é um estímulo para mim e para você a crescermos em Deus, mesmo diante das lutas, dos desafios dessa vida. E mais, expandir as áreas, foi a última coisa que falamos domingo passado. Expandir as áreas de crescimento nesse processo que é a oficina da vida.
para mim, para você. Hoje vamos avançar um pouco mais nesse caminho do rei, pensar no nascimento, na oficina, e hoje vamos chegar em um lugar muito especial, que já falamos em outras ocasiões, mas hoje aplicando a partir de Jesus, vindo para a mesa. A mesa. Hoje o caminho do rei tem a ver com a mesa. E eu quero ler com os irmãos o texto que está em João capítulo 13. Poderia ter escolhido tantos outros, porque há muitos momentos de Jesus na mesa com as pessoas. Então, vamos ler o texto de João capítulo 13, a partir do verso 1 e vamos até o verso 15. Eu quero que você esteja bem atento. Se você desejar, então, leia a partir da tela, na versão NAA, a versão que temos usado aqui, preferido usar normalmente nos cultos aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, então lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas. E voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Feche seu olho mais um instante. Faça uma breve oração, mas ore mesmo. Concentre nesse momento e peça a Deus para falar com você, a palavra dele, que o Espírito Santo que está aqui possa ministrar o seu coração. Faça essa sua oração. Sim, Deus, aqui está a tua igreja, Senhor, em mais uma oportunidade. Tua palavra, Senhor, foi lida. O Senhor possa aplicar em nossos corações. Deus, teu Espírito Santo, fale conosco enquanto eu ministro a tua palavra. Que seja o Senhor falando aquilo que eu nem precise falar. As coisas que estão dentro, memórias, aquilo que precisa ser consertado, aquilo que pode ser melhorado na vida de cada um aqui, a começar em mim. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Natal do século 21 está muito diferente desse Natal de Jesus. Aquele momento, nascimento,
de anos atrás. Um momento também de alguns anos atrás, quando famílias cristãs se reuniam em volta de um ambiente para celebrar o Natal. E esse ambiente, essa atmosfera que mudou tanto, hoje está tão comercial. Hoje figuras como o Papai Noel aparecem como renas, desvirtuando muito o momento, nascimento de Jesus. Mas há um elemento que vem se perpetuando na cristandade. E cabe demais em falarmos nesse período natalino. Hoje ainda não é o dia de Natal, sabemos disso, mas cabe demais falarmos em mesa. A mesa, sim, é esse elemento comum, um elemento que reúne e que tem suas peculiaridades. É muito ruim, por exemplo, quando esse momento reunir família, esse momento de reunião, ele acontece apenas uma data como o Natal. E de repente pode ser a sua família, essa família que passa o ano sem se ver, passa o ano brigando, passa o ano falando mal um do outro, e no período de Natal tenta se reunir e fica aquele momento meio artificial, ou totalmente artificial, porque ninguém tem partilhado a vida com ninguém. É sua família? É a minha? É muito ruim quando a mesa ela só acontece no Natal. Ou quando ela é usada de forma errada. A mesa pode ser usada no dia a dia das pessoas, mas para um outro fim. Reunir a família para todos na mesa falarem mal de pessoas. Para todos à mesa, cada um olhar o seu celular. Um tempo atrás, sabíamos que há famílias que, por exemplo, ligavam a TV. O momento refeição na família, mesmo em uma mesa, era com a TV alta. Hoje é o celular. Para muitos lugares. É assim a sua família? É assim o momento mesa na sua casa? Porque pode ser um momento mesa, a família reunida, mas indiferente um ao outro. Você sabe que, por exemplo, a venda de mesas na Inglaterra caiu abruptamente para as famílias. Cerca de 30% a 40% de queda na venda das mesas para famílias. Parece que algumas famílias não querem mais se reunir na hora do almoço, na hora do jantar. Cada um vai comer em frente à TV, no sofá, no seu quarto. Mas, em contrapartida, mesas em ambientes de escritório aumentaram suas vendas. O coworking tem aumentado também as vendas nisso. Estou falando da Inglaterra. Esse dado foi Douglas Gonçalves quem publicou recentemente. E é interessante pensar sobre isso, como a estrutura dos ambientes pode ser afetado por uma mesa. Alguém despertou e percebeu que é importante estar reunido. Trabalho, o escritório talvez tenha percebido o que algumas famílias não têm percebido. Momento comunhão, o momento troca de experiências. Tantas coisas ao redor da mesa. Sabe o que é interessante? A mesa está presente em todo o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia, mesmo que essas pessoas não tinham descoberto isso, pessoas modernas agora do cotidiano pensando sobre isso, a Bíblia já falava. Se você ler o Salmo 128, por exemplo, fala sobre a família ao redor da mesa.
a bênção que é a família. Fala da esposa. Bem-aventurado é o homem cuja esposa e os filhos, como rebentos, estão ao redor da mesa. Se você buscar em outros textos, você também vai encontrar em Deuteronômio sobre ao comer, ao levantar, sobre incutir. Deuteronômio 6, por exemplo, mostra sobre o momento de partilhar isso. E o momento de comer também é um momento de ensino na palavra. Jesus, repetidas vezes, mostrou na prática. Jesus se reuniu na casa de Marta e Maria, e mesmo no sofá, se é que a gente pode chamar assim, mas na sala, o ambiente, Marta estava preparando lá e Maria já usufruindo disso, mas ia haver o quê? Uma ceia, um momento comunitário. Claro que lá a mesa não era como temos hoje, era uma mesa no chão, todos no chão ao redor da mesa, mas era mesa, momento partilha. E quem conhece a cultura do Oriente Médio sabe, inclusive em outras religiões, tive o privilégio de comer com pessoas de outros ambientes, de outras atmosferas, e comer no chão com eles, comer com a mão. Na África, muito comum. Partilhei dessa experiência algumas vezes, em ambientes diferentes, em países diferentes. No Oriente Médio há pessoas e religiões que primam por isso, entenderam o valor da mesa. Mas o maior ensino é Jesus. Ele vai na casa de Zaqueu, e lá a refeição, a mesa. Na casa de Simão, o leproso, Jesus também está à mesa. Na parábola do filho pródigo, Jesus sugere um ambiente também de festa, de banquete, onde tem comida, onde tem mesa, para se alegrar, porque o filho se encontrou, porque o filho estava perdido e agora se encontrou. Vamos reunir família, amigos, mata o bezerro gordo, vamos botar a mesa, vamos celebrar. Jesus sempre mostrou a importância da mesa. Na casa de publicanos, na casa de pecadores, a importância da mesa. Jesus foi conhecido por aquele que comia com publicanos e pecadores. Que importância a mesa tem na minha vida, na sua vida? O ministério de Jesus teve esta marca especial. Ele era o homem do monte, da oração, da proclamação, da pregação, da cura, de falar tantas coisas, mas era o homem de sentar à mesa. E que momentos tremendos era esse de sentar à mesa, comer junto, partilhar, não apenas fazendo parte daquela cultura, mas a oportunidade de gerar muitas lições, a oportunidade de moldar o caráter de alguns, como em João 13, que nós vemos esse momento tão especial. Quero trazer então 3 lições, como de costume. 3 lições importantíssimas na mesa. E olha, se fosse uma vigília eu poderia falar pelo menos 10 lições aí. Já preguei sobre mesa e preguei outras coisas, mas há coisas tão importantes, tão valiosas, que certamente vão aparecer aqui. Primeira lição é que a mesa é um lugar de intimidade e de partilhar essa intimidade com Jesus. Você pode repetir comigo? A mesa é lugar de intimidade e de partilhar a intimidade com Jesus. Olha o texto, o verso 4 diz: levantou-se da ceia, está falando de Jesus, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. É um ambiente de intimidade.
Pense em Jesus, estar ali com os seus discípulos, partilhando uma ceia, e de repente ele se levanta e retira a sua roupa, fica, sei lá, com a roupa de baixo, mas põe uma toalha na sua cintura, cinge, né, como um cinto, pronta para ser usada, fica ali de peito nu, pronto. É um momento íntimo, um momento de intimidade. Que momento íntimo. Talvez alguns discípulos ainda não tivessem tido essa oportunidade de ver Jesus tão desnudo ali, numa cultura onde se cobre todo o corpo. Até as mulheres hoje por lá ainda vestem até cobrindo o cabelo, cobrindo o rosto. E Jesus fica seminu na frente deles. Que momento íntimo, sabe? É o momento da mesa, que ele se levanta e ele fica desnudo. O Senhor do universo. Você já pensou por esse prisma? Já parou para pensar sobre isso? Que momento? Mas isso é um simbolismo gigante para nós. Há tantas coisas aqui. Porque a mesa é esse lugar de conhecer o outro, mas de conhecer também o Pai, de conhecer Jesus. Sim, a nossa mesa hoje pode ser esse ambiente onde se fala de Deus, onde se fala de Jesus, onde podemos trocar as experiências do que Deus ministrou ao nosso coração. Que coisa linda quando isso acontece. Quando um filho chega para o pai e diz: olha, pai, na minha devocional hoje, Deus me falou isso. Eu não sei se você tem tido experiências assim. Precisamos ter mais. É o momento de pai conhecer filho, filha. É momento de partilhar, de saber como foi na escola, no colégio, saber como foi o dia de trabalho, de universidade, de um olhar e contar o perrengue que passou. É um lugar de conhecimento, de intimidade, é um lugar de chorar. A mesa na família, a mesa, e perceba, o Natal precisa ser esse momento de mesa, mas se não temos a mesa durante todo o ano, esse momento não vai significar tanto. Que esse momento de Natal nos inspire para que tenhamos mais mesa. Jesus nos incentivou a ter mesa, partilhar Jesus. Mesa é esse lugar de intimidade. Sabe, há coisas interessantes no caminho de Emaús, por exemplo. Você sabe, quando Jesus está ali pendurado no madeiro, morre, os discípulos estão dispersos, cada um segue, alguns voltam para Galiléia, vão voltar à vida de pescador, desacreditados. E há 2 discípulos caminhando na estrada de Emaús, saindo de Jerusalém para uma comunidade perto. Ainda hoje se fala sobre esse caminho, essa estrada, fica perto de um kibutz que visitamos lá. E nessa estrada, o coração é aquecido, porque Jesus, ressurreto, mas não revelado para eles, começa a caminhar com eles e começa a ministrar sobre a pessoa dele, em todo o Antigo Testamento. E eles têm o coração deles aquecido. Mas olha que interessante, é quando eles chegam e diz: olha, já se faz tarde, não vai, não continua, já está anoitecendo, dorme hoje conosco, fica conosco hoje aqui. E eles têm um momento de mesa. É no momento da mesa que os olhos deles são abertos. Sabe, queridos, quando
Jesus vem para a nossa mesa. Quando Jesus é assunto da nossa mesa, quando Deus se faz presente à nossa mesa, é revelação de Deus para nós, é transformação para nós. Os corações se aqueciam, mas os olhos ainda estavam fechados, e os olhos se abrem no ambiente da mesa. Quantas vezes alguém já teve essa experiência de partilhar durante um almoço, durante um jantar, as coisas de Deus, as experiências que temos de Deus? Que coisa bela. Eu me lembro do pastor e missionário Gary e sua esposa Anca. Orem, estamos tentando trazê-los para o ano que vem aqui. Tivemos um encontro com eles na Inglaterra, conversamos com eles num encontro, e ele partilhava em uma refeição conosco sobre as coisas que Deus fez na vida dele. Que experiências fantásticas, que experiências. Deus conduzindo a vida missionária de um homem, cuidando de detalhes, e a gente foi tão edificado ali. Você tem tido momentos de edificação em mesa? Sabe, gaste tempo em mesa, invista tempo na mesa, tenha a intimidade de Deus na sua mesa. Mas na mesa também enxergamos melhor o outro. Comecei a falar sobre isso, quero me expor um pouco mais. A mesa é onde as vestes caem. Lembra de Jesus? Tirou as vestes e aparece a intimidade. Mas é um símbolo do que acontece na mesa partilhada de pessoas. E agora não falo apenas de família, mas de amigos. É a segunda coisa que eu quero trazer. A mesa é esse lugar de intimidade e de partilhar Jesus com as pessoas, com a sua família. A mesa também é esse lugar de verdade, de comprometimento e de confronto. Você pode repetir comigo? A mesa é o lugar de verdade, de comprometimento e de confronto. Verso 8 diz: então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Quanta verdade Jesus pôs nisso. Quanta pressão em um momento íntimo, em um momento de mesa, em um momento de verdade. E Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, também as mãos, a cabeça. E Jesus responde com outra verdade: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. Momentos de verdade. Jesus confronta Pedro. Jesus está ali, trabalhando esse momento verdadeiro. E diz mais, se você continua a ler, nós não lemos o texto todo, mas se você continuar a ler, você vai ver que é o momento que Jesus também revela o traidor para ele, para o traidor. E diz: olha, o que você tem que fazer, faz logo. E Judas, momento verdade. Mesmo sendo duro, mas Judas traindo. A verdade e a presença de Jesus estava ali, na mesa, e santificando. E é interessante isso, porque a mesa pode ser esse lugar de santificação do outro, de aprimoramento do outro. Se falamos que é um momento de intimidade com Deus, e pode ser para toda a família, pode ser para as pessoas que estão ali, a mesa também é esse lugar de verdade para o outro, de comprometimento com o outro, de confronto ao outro. Olha o simbolismo. A mesa sendo o lugar que Jesus escolhe para lavar os pés. O simbolismo de santidade, de santificação. O lugar que ele escolhe para dizer verdades.
Olha, a verdade pode nos confrontar, mas é no momento íntimo, é no momento onde você tem acesso ao coração do outro que você pode confrontar em amor. Verdade, santificação, comprometimento, tudo isso na mesa. Você tem vivido uma mesa assim? Você tem sentado com pessoas que podem tomar um café com você e podem te desafiar a você ser melhor, te confrontar. Olha, isso não foi bom que você fez. Com a família, dizer, isso não está legal, vamos resolver esse assunto. A mesa é esse lugar, precisamos nos lembrar disso. A mesa é o lugar de dizer, vamos corrigir isso. Eu falhei com vocês, mas eu vou corrigir. Aquela frase de ontem não ficou bem, me perdoe. A mesa é esse lugar, o tempo de mesa com a família, o tempo de mesa com os amigos. E daí entendemos, porque alguns não querem vir a um pequeno grupo, não querem convidar ninguém à sua casa, ninguém da igreja. Entendemos porque não nos dispomos, inclusive a abrir a casa. Alguns de nós não faz isso. Por quê? Porque num culto aqui, como você está, num auditório, né? Você vem quando você quer. Tem alguns nos assistindo de casa. Talvez foi mais conveniente hoje. Num culto, você também disfarça o seu problema, a sua angústia, não se abre com ninguém. Num culto, apenas muita gente se esconde atrás de um número. Você é mais um número. Às vezes você está mal com Deus, não quer abrir o coração para ninguém. Ah, pastor, hoje eu vou assistir o culto de casa, eu estou meio gripado. Já ouviu isso? A primeira providência quando alguém briga na igreja, anotei isso aqui para dizer e não esquecer. Vai escolher uma igreja bem grande, para ela ser só um número. Ela vai nessa igreja bem grande, aqui tem algumas. Ela entra já depois de começar do culto, para não ter que falar com ninguém. Aí ela entra. E um pouquinho antes de acabar o culto, ela já pega e sai também para não ter que falar com ninguém. Essa estratégia eu também noto aqui para alguns irmãos. Quando não estão bem, fazem isso. Revelei, não foi? Gente se escondendo. Por que não quer abrir o coração? Por que não quer partilhar? Às vezes está cheio de creco o coração, cheio de ferida. Interessante é quando na segunda-feira alguém liga. Posso dizer para vocês que pelo menos 2 pastores eu me lembro agora, nesse momento, dizer isso. Que me ligaram. Pastor Neto, fulano não é da sua igreja? Ele estava aqui ontem. Está acontecendo alguma coisa? Vocês acham que a gente não sabe, né? Os pastores ligam para a gente. Como eu notei já gente que chegou ali, eu vi, eu digo, é fulano? É. Mas fulano não é? O que é que está acontecendo? Gente que fica no anonimato. Quando tem um motivo interessante, ótimo. Mas a pergunta que vem é, o que é que está acontecendo? Não é verdade? Na mesa, diferente do culto, a pessoa não esconde por muito tempo. Se for um artista, vai conseguir esconder um pouquinho, mas os olhos vão pesar. Porque a Bíblia diz que os olhos são a candeia da alma. A lágrima, alguma hora vai escorrer. A vida vai revelar. A conversa vai começar um tratamento. E a verdade vai aparecer. E aí a gente pode entender, tem gente que não quer envolvimento.
Ah, pastor, já fui muito ferido em igreja. Essa semana eu ouvi isso. Gente ferida. Gente ferida. E aí eu digo para você, onde tiver gente, vai ter ferida. Você entendeu isso? Não é igreja, não. Só se você viver isolado, em 4 paredes, sem se relacionar com ninguém, aí você não vai se ferir com ninguém, nem ninguém ferir você. Porque qualquer ambiente de trabalho, de universidade, onde for, vai ter gente, vai ter possibilidade de você ter uma ranhura, de você ter algum problema. Mas nós cristãos aprendemos a lidar com o problema. É a mesa. É esse recurso. É a mesa da verdade em amor. É a mesa do confronto e do comprometimento. Tem gente que não pergunta para o outro se está bem, sabe por quê? Não quer ouvir a resposta. Porque não está pronto para ajudar. Não está pronto. Já aconteceu com você? E já aconteceu de você reunir a família, falar na família. Chegou para o almoço, estava trabalhando, chegou para o almoço, reúne a família, e aí você nota um silêncio mórbido. Aí você pergunta logo, né? O que é que está acontecendo? Fora do normal. Aí vem um filho que não está falando direito com outro filho. A mesa revela. A mesa é esse lugar de verdade. Precisamos ter tempo de mesa. Judas, o que tem que fazer, faze-o logo. Faz depressa. Coisas boas, coisas ruins acontecem na mesa, mas nós precisamos ter tempo de mesa. Precisamos encarar os desafios. Tem gente que vive fugindo. Mas o problema corre atrás de você. Não fuja dele. Resolva. Se a mesa é esse lugar também de verdade, de comprometimento com o outro e de confronto. Por fim, a mesa é um lugar de amor recíproco e de perdão. A mesa é esse lugar de amor recíproco e de perdão. Veja o verso 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os o quê, irmãos? Amou-os o quê? Até o fim. Que medida de amor é essa? É um amor que não desiste. É um amor que, ainda que você não possa falar agora, porque a pessoa não está conseguindo mais conversar com você, você vai continuar orando por ela. E uma hora, você orando e pedindo a Deus, Deus vai abrir a oportunidade para você falar com essa pessoa. E você vai convidar para a sua casa. E você vai abrir o coração. E você vai amar essa pessoa. Porque nós precisamos entender que mesa é tempo de amor. Jesus entendia isso, irmãos. Verso 14, ora, se eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Jesus, no seu tempo de mesa, ele ensinava, ele demonstrava amor, ele servia, ele podia se humilhar e lavar os pés dos discípulos, ele podia responder perguntas, ele podia simplesmente sorrir. Jesus entendeu a importância da mesa. E Jesus nos ensina isso, como é importante amar. E esse momento é tão importante. O amor e o serviço parte de quem, inclusive, sabia sua identidade. É interessante esse início, acho que é o verso 2, eu não anotei aqui, mas está lá. Esse verso, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, não, é o verso 3. Sabendo Jesus no caso agora, que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos
e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Olha esse detalhe, irmãos. Ele sabia quem ele era. Uma coisa que Jesus nunca teve foi crise de identidade. Parece que tem gente que não consegue se despir na frente do outro, porque é gente orgulhosa demais. Se não for para ser lavado os pés dele, ele não vai à mesa. É gente que não entendeu que é você quem tem que dar o passo. Se você sabe que você é filho de Deus, se você tem consciência da sua identidade, como Cristo tinha consciência da identidade dele, você não precisa receber elogio de ninguém, você não precisa receber babação de ninguém, você simplesmente vai amar as pessoas, vai fazer a sua parte, porque esse é o nosso papel, amar, irmãos, amar. Vai partir de você convidar alguém para a sua casa, vai partir de você, partiria de mais quem? De quem partiria? É você que entendeu a beleza do reino de Deus, é você que entendeu o amor e recebeu o amor do Pai através de Jesus, é você que sabe a importância da mesa. Esse Natal pode ser inspirador para você, mas não pare. Não pare com a mesa do Natal, que o Natal seja esse nascimento de uma nova postura para a mesa, para você ter experiências, que seja 2025, o ano que você mais vai abrir sua casa, para as pessoas que você ama, e para aquelas que talvez nem amem tanto, no sentido do sentimento, mas que vai demonstrar amor por elas. Se proponha no coração, na prática, a você fazer mais. Não fique apenas no jantar do Natal, no almoço do Natal. Olha, João 13:34, amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Romanos 15:7, aceitem-se uns aos outros. Quão profundo é, irmãos, se a gente olhar todos os mandamentos recíprocos. Efésios 4 de 1 a 3 vai dizer, suportem uns aos outros, de dar suporte, de dar apoio. Como precisamos entender? Há tantas coisas. Hebreus 3, 12 e 13. Hebreus 3, 12 e 13. Encorajem uns aos outros. Sabe, alguém pode estar precisando da sua palavra. Ah, pastor, queria muito que o senhor fosse da minha casa. Me convida, eu vou. Mas eu só não vou conseguir fazer com todo mundo em tempo hábil. Olhe para quem está do seu lado. Olhe para quem está do seu lado aí. Convida essa pessoa para partilhar. Olhe quem está atrás de você. Olhe quem está atrás de você aí agora. Faça o convite aí agora. Semana que vem você vai na minha casa. Diga aí. Ei, tem gente que não está fazendo não. Eu estou vendo aqui de cima. Tem gente que não está fazendo. Ó, Denis está dizendo que se tiver bolinho com coca, ele vai. Né, Denis? Bolinho e coca. Você tem usado a mesa da sua casa para amar? E aí, pense, quantas vezes você tem aberto a sua casa? Aplique isso hoje para a sua vida. Que você tenha essa consciência que o Natal é mais que a manjedoura, é mais que a oficina, mas é esse momento de partilha de um alimento que pode nos inspirar, nos iluminar a vida, para a gente ter mais isso no dia a dia. O Natal é mesa. O Natal é a experiência da troca, da comunhão, da intimidade um com o outro, de olhar no olho, de enxergar a alma do outro, de perceber
nesse contexto de falar a verdade em amor, de se comprometer com o outro, de confrontar o outro até se necessário for, quando necessário for. Natal é esse tempo de amar reciprocamente. Feche seu olho onde você está. Feche seu olho. Eu quero que a banda suba. Eu não sei se você precisa acrescentar ainda na sua vida esse lugar de perdão. Talvez você tenha dificuldade de chamar as pessoas, que você é uma pessoa que está com o coração muito duro. Talvez o perdão precisa chegar na sua vida primeiro. Mas é impressionante, é incrível como Jesus estava à mesa com Judas, sabendo que ele ia trair. Que nível de perdão Jesus tinha. Que nível de amor. Jesus estava à mesa com Pedro, que algumas horas depois o negaria. Irmãos, isso é tremendo para nós. Oportunize pessoas a viverem o amor na sua casa, a partir de você. A mesa precisa ser esse lugar de perdão, esse lugar onde as pessoas aprendem a amar, a partir de você. Natal é manjedoura. Natal nos lembra a oficina da vida, mas Natal também é mesa. Que você se inspire para ser alguém que gera amor através da mesa. Pai, obrigado. Obrigado pela oportunidade de refletirmos sobre a Tua palavra, sobre momentos tão tremendos. Jesus, podemos nos lembrar como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, como o Senhor entrou na casa de Marta, Maria, Lázaro, como o Senhor foi na casa de tantos publicanos, pecadores, na casa de Mateus, Levi, tantos homens, todos indignos, porque não há um só digno de te receber à casa, mas o Senhor teve tempo de mesa com todos eles. Pai, nos ensina a amar pessoas, nos ensina a abrir nosso coração antes da nossa casa, a abrir a nossa vida para partilhar as experiências que o Senhor tem, e que o Senhor esteja conosco à nossa mesa, sobretudo neste Natal, e a partir dela transformar a nossa história, em nome de Jesus.